Olha, que Deus abençoe a vida de todos poderosamente. Já estamos aqui para a terceira edição, Uma Fé Não Fingida. E estamos aqui na Fé Ativada, em nome de Jesus. Estou também aqui com meu grande amigo... Ô Glória! Meu nome é Fabiano Oliveira, estamos aqui, como o nosso amigo falou, para mais uma gravação poderosa do podcast Uma Fé Não Fingida. Lembrando que este tema é um tema bíblico. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 5, Paulo relata a Timóteo da onde veio a sua fé, da onde Timóteo criou aquela esperança e engrandecer a palavra de Deus aonde ele passasse, através da sua avó e através da sua mãe. Então fica ligado aí, fica conosco e vamos que vamos! Boa! Ótimo dia para vocês, nós estamos aqui iniciando mais um podcast, o terceiro, hein? Glória a Deus por isso, nós estamos aqui para captar o testemunho incrível que vai impactar a sua vida no dia de hoje. Nós agradecemos já o pastor Wesley. Muito feliz, grato a Deus, pastor Wesley, pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo, se sinta à vontade na casa do Pai. Que o Espírito Santo de Deus se revele coisas que venham impactar vidas que estarão assistindo este podcast e as pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pode se apresentar, pastor. Olá, boa noite. Meu nome é pastor Wesley, pastorei na Igreja Filadélfia e é com muita alegria que eu venho participar deste podcast. Saúdo a todos com a paz do Senhor, todos os ouvintes também deste canal. Estamos aqui com o Denis, com o Ada, o Fabiano, o Raí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu sei que será um papo edificante e eu sei que Deus ele pode tocar vidas que estarão assistindo esse podcast também, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Lembrando, pessoal, que aqui o seu testemunho salva vidas. E sempre no podcast tem sempre alguém intercedendo por nós, tá? Hoje está aqui o Azaf. Daqui a pouco vocês vão conhecer essa benção, tá? É uma benção da benção mesmo. Então, fica ligado aí e vamos que vamos. E já começando com a primeira pergunta, eu já quero falar já aqui com o pastor Wesley sobre como que você chegou até a fé, como que a fé foi apresentada até a tua pessoa. Então, eu conheci Cristo de berço, juntamente com a minha mãe, meus irmãos. Minha mãe solteira, viúva, na verdade, mãe de 4 filhos, sempre cristã, sempre buscando a Deus, sempre orando, em constante propósito com Deus. E foi com ela, desde de criança, desde berço, que eu aprendi a ter essa intimidade com Deus, esse respeito com Deus. Eu me recordo que às vezes quando a gente estava começando a fugir, sabe? A gente falava que ia pra escola e não ia pra praia surfar. Mãe é mãe, Aí a gente chegava em casa e ela falava, você foi pra escola? Eu falava, fui pra escola. Aí ela pegava a Bíblia e ela fazia assim, ó, você pode mentir pra mim, mas pra Deus não. Se você estiver mentindo, Deus vai te fulminar. Deus vai te fulminar aqui. Então põe a mão na Bíblia e fala pra mim, você foi pra escola? Aquilo gerava um temor no meu coração. Eu falei, pra minha mãe eu posso até mentir, mas pra Deus não. Então eu não tinha coragem nem de colocar a mão na Bíblia. Eu falava, mãe, eu fui na escola, mas eu acabei indo pra praia, tá? Eu faltei. Então você morava em qual região ali? Eu morava em São Sebastião, Topolândia, ali em São Sebastião. Então a sua infância toda? A minha infância foi em São Sebastião. Por isso, então, gostava de surfar, então? Gostava de surfar, gostava bastante. Você gosta de surfar? Não sei nem nadar. Piorou surfar, E minha infância inteira ali foi. Eu nasci em São Caetano do Sul, só que com 1 ano de idade eu já fui levado para São Sebastião. O famoso Caiçara, Caiçara é uma cidade, mas o termo ele é usado justamente para aqueles que são praianos, que surfam, que moram ali em região praiana, Então, nós temos um Caiçara, o pastor Caiçara aqui. É um privilégio,
Eu quero aprender a surfar ainda. E eu também. Eu quero primeiro aprender a nadar. Primeiro a nadar, eu não depois vou surfar. aprender a Sério? surfar, não vou, porque é tremendo, meu irmão. Aquilo ali é... Ô pastor, ainda se der pra vocês, conseguem ainda surfar? Sim, tem coisas que a gente não esquece, né? Coisa linda. Como também a minha primeira igreja, né? A minha primeira igreja de São Sebastião foi o Templo de Deus, que até hoje tem lá, pastor Aldo Cavalcante, meu querido, né? Que ainda até hoje é pastor dessa igreja. E igreja rígida, igreja que me ensinou muitas coisas. Mas aí, continuando, pastor, você relata aqui que a fé, ela passou da sua mãe, que era uma mulher tremenda, né? Uma mulher que tinha reverência, que tinha um temor na palavra de Deus. Então, essa fé, ela é transmitida a você e aos seus irmãos, sim, certo? Antes da sua mãe, tem alguém que transmitiu essa fé para ela ou não? Ela foi em busca dessa fé assim? Sim, praticamente quase que a minha família por completo, né? E uma engraçada que tem, a minha avó também se chama Lídia, né? Que tem na Bíblia também do apóstolo Timóteo, né? Então minha avó Lídia também, já vem desde a minha avó, minha mãe evangélica, minhas tias, meus tios, todos evangélicos também. Pra glória de Deus. Irmão, tô aqui arrepiado, de verdade. Porque é a terceira edição do podcast e a gente consegue, todos que sentaram aqui, né, tiveram praticamente o mesmo começo e o mesmo testemunho. Porque Paulo ele relata da avó, da mãe e do filho, né? O primeiro que sentou, o pastor William, falou da avó, da mãe. Isso. O pastor Daniel, a mesma coisa. Agora o pastor Wesley também. Então, é algo que é transmitido da palavra, que é arrancado da palavra e é colocado dentro de nós. Por isso que o temor que ele falava que ia para a escola e eu não ia, na verdade, ia surfar, e a mãe pegava e como juiz até, né? Como juiz. E tipo, aquele temor foi passado da mãe dele, o temor da palavra de Deus foi passado da mãe dele para ele. Sim. Então, tipo, eu posso mentir para minha mãe, mas para Deus eu não posso mentir, né? Sim. Isso é muito forte, irmão. E aprender com as pessoas antigas é tão interessante que elas conservam bem, né? Não é religiosidade, é conservar mesmo a palavra, a fé. A minha mãe, se uma folha, a Bíblia era tão velha que a folha às vezes saía. Ela nunca jogou uma Bíblia fora, no lixo. Isso seria um desrespeito demais contra Deus. Sim. Entendeu? Se no último caso não tivesse condição, ela queimava folha por folha, mas ela não jogava no lixo. Então era um respeito que ela tinha pela palavra. Se ela guardava a Bíblia, guardava muito, certo? Mas se não tivesse condição mesmo, ela queimava folha por folha. E como que você se sentia quando ela colocava assim a Bíblia assim na sua frente e fazia você colocar a mão em cima da Bíblia? O coração Como que Era tipo colocar a mão no fogo, né? E o medo na realidade eu não tinha entendimento do que era ser fulminado, né? Eu era muito criança ainda. O que é ser fulminado, né? Eu só sabia que eu ia morrer. Eu não queria morrer, entendeu? Eu não quero morrer. Não, eu não quero morrer, entendeu? Então Deus vai me matar aqui agora se eu mentir pra Ele, entendeu? Então eu falava, não posso mexer, né, com Deus. Você assim, falou, né? Colocar a mão no fogo. Colocar a mão no fogo. Verdadeiramente você está colocando a mão no fogo. E o fogo queima. É. Queima, é isso mesmo. Mas era a forma da mãe dele, né? Trazer o respeito pela palavra. A verdade também, né? E a verdade também. Porque a mãe dele estava ali naquele ato ensinando a ele a não ser uma pessoa mentirosa. Sim. Né? Sim. A contar a verdade e, tipo, e ver. Por mais que é criança, irmão. Criança, adolescente é terrível, irmão. Eu falo por mim mesmo, porque eu também já tive as minhas aventuras. Muitas vezes também já fui. Falava que ia pra escola e não ia. Não era crente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Então, basicamente isso, né? Então, tipo, a mentira, ela já começa a ser construída, a ser enraizada, não é, tipo, depois que você já tá grande, não. Ela começa a amadurecer na sua vida desde pequeno. Então, a mãe dele tava realmente, uma fé não fingida, né? Criando um temor, né? Sim. Fala assim, ó, aqui, ó,
Você não pode mentir pra mim. Eu me recordo também uma vez, tão interessante, né? Que eu vindo da escola e eu acho que tinha um rapaz, hoje com entendimento, né? Consertando um portão de uma casa e ele deixou a caixa de ferramenta do lado de fora e foi fazer alguma coisa lá dentro. Sim. Eu vi a caixa de ferramenta lá fora, eu peguei e levei pra casa. Minha mãe, na hora que viu uma caixa de ferramenta, né? Onde você pegou isso, filho? Eu achei ele na rua. Ela, não, filho, não se acha nada na rua assim, entendeu? Vamos lá e vamos devolver, entendeu? Então, por mais que a gente era uma família pobre, tá? 4 filhos, imagina, minha mãe sobrevivia de vender esses salgados, meu pai, nunca tive pai presente, entendeu? Ele ajudava a gente com uma pensão de R$100 não era para sustentar eu, era para sustentar uma família com 4 filhos. Então R$100 naquela época, ainda que seja dinheiro, não dava pra fazer milagre. O que minha mãe fazia? Ela ia com R$100 no mercado, comprava farinha de trigo, frango e fazia um monte de coxinha, saía para vender para tentar pelo menos dobrar esse dinheiro, para poder conseguir sustentar. Entendeu? Então mesmo na necessidade, mesmo passando por dificuldade, ela não aceitava nada roubado, não aceitava nada que fosse certo, errado dentro de casa, não. E aí ela me bateu, foi lá, não, devolve, pede desculpa agora pro papai, então, tipo, é uma coisa que a gente aprende de berço, entendeu? Sim. Com a mãe, assim. E qual era a sua idade, pastor? Então, nessa época, assim, mesmo? Então, quando comecei a ter 8, 9, 10 anos de idade, assim, que eu comecei a sair mais pra rua, você entendeu? Com 10 anos, assim, eu já saía sozinho pra rua, já saía pra surfar, já bem novo, entendeu? Então a vida de dificuldade, a vida de escassez já era tipo da sua infância. Olha, se for falar de escassez, sempre com a minha mãe, sim, sempre quando eu morei com a minha mãe, sim. Sempre foi. Eu não vou falar que teve fartura, não teve, entendeu? Mas não faltou. Nunca faltou. Vocês moravam em roça? Não, litoral, então não era beirando a praia, né, mas era próximo à praia, era um terreno, uma casa própria. Entendi. E a questão que você tinha dito lá da ferramenta, você tinha visto o cara? Não tinha visto, então na verdade você não tinha com a sua mãe, né? Você falou a verdade, você achou, né? Eu achei, mas não achei, né? Achou ou não achou? Entrava ali, mas tava ali na calçada, né? E eu peguei, certo? Mas o que ela queria me ensinar é que ninguém joga fora um algo bom. Tinha um dono, então não é pra fazer isso. Não é pra você pegar. Ou seja, ela tava já me mostrando, me ensinando que isso é errado. Entendeu? Independente se a gente tá necessitado, que a gente tá passando por dificuldade, não é isso. Peraí. Na vida sofrida, né? Que tava falando, tudinho, falou do... Achou? Tá gravando já ou já? Então, pastor, você fala que você começou a ter uma visão assim, né, de começar a sair e tudo mais, nos seus 10 anos de idade, né? E fala também sobre as dificuldades, né, que tinha dentro do seu lar, junto com a sua mãe, junto com os seus irmãos, né? Você falou que sua mãe, ela recebia os R$100 do seu pai, né? E ali ela multiplicava aquele valor, né? Comprando farinha, frango para fazer a coxinha para vender. Mas somente essa venda era suficiente para 5 pessoas que tinha dentro da sua casa? Não. Isso que é mais interessante, né? Não era suficiente. Dava pra gente se manter ali nos primeiros 15 dias, né? 4 pessoas, ainda que a gente às vezes aproveitava o almoço da escola. Eu me recordo que quando eu estudava no Josefa de Santana Neves, que é uma escola lá em São Sebastião, tinha uma vizinha minha que ela era cozinheira e toda vez que acabava a aula, eu esperava todo mundo sair, eu já falava pra ela, sobrou alguma comida aí? Ela colocava nesses potes de maionese, sabe aqueles potão de maionese? Sim. Ela colocava, tampava e eu conseguia levar para os meus irmãos ou para minha mãe também que estava em casa, uma mistura ou o almoço de casa, porque às vezes não tinha, entendeu, almoço. O que era mais dolorido é que a gente fazia o salgado e a gente não podia comer o salgado porque era contado para vender. Se a gente comesse, ou seja, a gente tinha fome e não podia comer o salgado que a gente fabricava porque precisava vender
E quando vendesse, nós podíamos ir no mercado e comprar, entendeu? Então, tipo, vim de uma vida sofrida, onde eu via as coisas e não podia ter. Tipo, eu falo hoje, pra mim, conseguir comer uma barra de chocolate, eu tive que roubar no mercado. Eu nunca consegui ter uma barra de chocolate e comer, entendeu? Assim, ela sozinha? Não. Então eu tive que roubar no mercado, aí já tô falando de um 2016 não, quando eu tinha 16 anos de idade já, né? Sim. Influente com pessoas da escola, né? Vamos no mercado ali, ia no mercado, comecei a andar com uma companhia assim. Mas sabe, você ter aquele desejo de experimentar aquele diamante negro, que hoje pra nós, o que é 7, 10 reais? Tipo, uma coisa superficial hoje, né? superficial, Mas né? antes Tinha muito valor pra ele na tinha muito época, valor. né? Verdade. Até mesmo o Danone também, muitas crianças é doido e não tem... Então, Danone, tipo, tinha um Milk Mix, que até hoje, eu não sei se aqui vende, mas lá era assim, era bem baratinho, era um saquinho de leite, né, que era um Milk Mix, e tipo, o valor era mais baixo e eu acho que foi feito pro pobre, né? Porém, um diamante negro, mano, é pra quem tinha dinheiro, entendeu? A gente Lacta, né, meu irmão? Lacta, Tem uma posição tipo, diferente. não é pra pobre, mas é pra quem tem dinheiro, entendeu? Então, tipo, o nosso nível não conseguia acessar isso. Sim. Tipo, a vida, né, irmão? Ela faz você cometer atos assim desse jeito, né? Porque a dificuldade que você tem dentro do seu lar, você, uma criança, e você, a mãe fazer o salgado, irmão, e você não poder comer porque, tipo, é pra venda e aquele dinheiro é contado justamente para trazer o alimento para dentro de casa. Então, tipo, para uma criança, irmão, ver isso daí, meu irmão... O cenário que você tem de visão da sua casa, da sua família, e a ponto de você querer um desejo de comer um chocolate ou algo assim, é profundo porque vai gerar problemas para frente. Né? Consequências, né? Consequências da infância que geram os problemas para frente, né? E a gente vai falar muito sobre isso ainda, né, Walter? E até mesmo, né, que se a gente pegar para olhar, R$100, o que a gente faz com R$100? Ainda mais naquela época que era difícil, né? Hoje você tem mais aí seus métodos para fazer, né? Só que ela pegava aqueles R$100 e fazia multiplicar, né? Tudo para trazer o alimento para vocês, porque era 5. Irmão, e coloca R$100, irmão. E minha mãe era crente, irmão. Sim. Eu falo que ela era crente, porque imagina você ter que tirar dízimo de R$100. Irmão, é fé. Entendeu? É verdade. Isso é fé. Tirar o dízimo de R$100 e ir no mercado, fazer a compra, fazer mais dinheiro, tirar o dízimo, ou seja, independente do que eu estou vivendo, Deus não é o culpado. Você entendeu? Deus, ele está acima Ela das sempre foi coisas. fiel ao altar, né? Sim, sempre foi fiel. Como é o nome ao dela mesmo? altar. Alair Daisy, né? Alair Daisy, Daisy, né? Alair Ela era conhecida como Daisy. Daisy dos Salgados. Hoje ela ainda vive? Não. Em 2008 ela veio a falecer com um AVC. Ela teve um AVC, ficou 8 meses internada. Entendi. E veio a descer a sepultura. E a gente, quando ela estava, nesses 8 meses, ela ficou internada um pouco em São Sebastião, porém o Hospital de São Sebastião não tinha tanto recurso, né, que ela tinha que passar por tomografia, e aí transferimos ela aqui pro Hospital Heliópolis, depois pro Hospital São Caetano, e ela fez cirurgia no Hospital Heliópolis. Mas pastores vieram a pedido, né, nosso, da família, para orar por ela, né, para Deus restaurar, para Deus transformar ela. E aí, tão interessante que os pastores oravam e eles falavam para nós, Deus não me revelou nada. Deus não me revelou nada. Entendeu? E, tipo, Deus estava em silêncio. Pra, tipo, 3 pastores e irmãos que foram lá, a resposta era a mesma. Deus não me revelou nada. Entendeu? E a gente ficava aflito, né? Sem saber o que realmente estava acontecendo. Mas eu me recordo que há 5 anos atrás, antes de ela falecer, certo? Eu tava chegando em casa, eu peguei ela chorando quando ela tava lavando a louça. Eu cheguei em casa, né, ela tava lavando a louça e chorando. E era costume, ela sempre orava com Deus lavando a louça. Aí o que é mais interessante é que às vezes eu chegava em casa, pegava minha mãe ali na louça,
certo? Chorando, lavando louça, chorando, já era notório. Só que nesse dia que eu cheguei em casa, minha mãe tava chorando fora do normal. Falei, mãe, o que tá acontecendo, mãe? Ela falou assim, eu tava orando e Deus falou que vai me levar pro céu, né? Vai tirar minha vida. Então vamos orar a Deus para que Ele não tire minha vida agora, mas me dê pelo menos mais 5 anos de vida. E ali a gente ficou orando. E era num domingo. E fomos pro culto, né? Fomos pra igreja. E Deus revelou pro pastor e falou assim, Deise, Deus manda te dizer que Ele ouviu a sua oração e Ele está acrescentando mais 5 anos de vida para você. E aí e por que ela pediu 5 anos? Porque o meu filho ainda não tem idade para sobreviver sozinho aí, né? Espera ele ter 18 anos. Forte. Então, aí foi em outubro, né? Ela faleceu e em novembro eu fazia 18 anos. Então, tipo, Deus cumpriu, tipo, o pedido dela, tipo, uma mulher de muita fé. Me recordo. Pega aí, vem, filhão. Ó, pra quem tava querendo conhecer o intercessor, é aquele ali, tá? Ó, gente, e é isso daí. Ó, podcast de uma fé não fingida é justamente isso daí. É o pai trazer e já mostrando pro filho, já logo de berço mesmo, como que é uma fé vivida, né? Uma fé transformada. Eu creio que o Ravi Azaf vai ser um grande homem de Deus, né? É benção. Irmão, o interessante é que você falou sobre a sua mãe, né? Que você chega em casa, sua mãe chorando, e o próprio Espírito de Deus já tinha testificado sobre ela que iria recolher ela, né? Então, tipo, Deus já tinha avisado antes. Então, você imagina, irmão, o Espírito de Deus, ele testificar sobre você que, tipo, os seus dias estão contados, né? Isso é tremendo, forte, irmão. Muito forte. É tremendo. E aí, pra você ver o que a fé de uma mulher, irmão, a fé do homem também, né? Mas a fé de uma mulher, né? Pode mover montanhas, né? Porque ela pediu mais alguns anos de vida para que o filho menor dela se tornasse de maior, fosse uma pessoa mais madura. Então Deus deu aquele prazo para ela pediu ainda, né? Até 5 anos, né? 5 Se anos. desse apenas mais 5 anos de vida. Exatamente. E aí até mesmo conforme ele tinha dito que Deus usou um vaso, né? E o próprio 5 anos é o que Deus deu para ela. O pastor, uma certa feita nós conversando, eu e o pastor Wesley, a gente já tem um grau de amizade aí, né? Bem bacana. Inclusive eu até convidei ele para estar aqui junto conosco, porque eu sei do testemunho dele. E eu já ouvi esse testemunho dele aí umas 10 vezes, e todas as vezes eu fico impactado. De verdade, gente. E o mais interessante é que ainda falando sobre a mãe dele, né? Quantas vezes você chegou em casa, não tinha um alimento, e a sua mãe chamava você e os seus irmãos para orar, e daqui a pouco a providência chegava? Fala um pouco sobre esse assunto, que isso daí é tremendo, irmão. Então, era de fato quase que todo mês, né? Vamos colocar que os R$100 não dura todo mês, pensão é todo mês, né? Então chegava uma hora que o dinheiro acabava, né? As coisas acabavam, o gás acabava, né? E eu me recordo, né, que quando eu chegava na minha mãe e falava, mãe, a gente vai comer o que hoje? Ela, filho, vamos orar que Deus vai prover. E a gente dobrava o joelho no chão, né? Tava ali no quarto orando, eu, minha irmã Ingrid, minha irmã Egli, meu irmão Eric, e ali orando. E a gente só levantava da oração a hora que alguém batesse no portão de casa com a resposta. Então, tipo, a gente chegava, não tinha o que comer em casa. Não tinha arroz, feijão, mistura. Não tinha isso. E vamos orar, filho. Vamos orar. Então, tipo, só que pra mim isso já era tão comum, entendeu? Que eu já pedia pra Deus o que eu queria. Manda esse filho aí, uma bolachinha recheada, wafer.
Já é específico no que você quer. Tá certo. Então, era específico. Eu falei assim, eu queria comer uma bolachinha recheada. Né? Eu acho que minha mãe pedia, mistura, né? Então cada um pedia a sua oração. E eu me recordo que alguém batia a palma. Minha mãe falava, filho, vai lá ver quem é e já volta aqui. Meu Deus. E teve uma vez que eu fui lá, era o pastor Luiz Vieira Neves, ele é pastor da Assembleia de Deus. Ele falou assim, sua mãe está, filho? Tá orando. Ah, pode chamar ela pra mim, por favor? Eu falei, mas é o que, né? Eu falei, chama ela lá pra mim. E eu chamei e falei, mãe, é o pastor Luizinho. Ele falou assim, eu estava no mercado para fazer compra pra mim e pra minha família. E Deus falou, essa compra não é pra você. Meu Deus. É pra dona Deise. Irmão, a porta-mala tava lotado. De tudo, sabe? De tudo. A compra que um pastor de um presidente de uma igreja fez pra sua casa. Ele levou tudo lá pra casa. Tipo, sabe, você falava, Deus, obrigado. Não era o pastor, era Deus. Obrigado, Senhor. Então, e aí quando acabasse tudo isso, entendeu? Era o mesmo movimento de novo. Vamos orar e Deus vai responder. E não era diferente, entendeu? Quando não era uma compra, era uma cesta básica, era alguém que providenciava alguma coisa, mas Deus sempre providenciou, cara. Nunca deixou minha mãe desamparada, nunca deixou a gente desamparada, pra glória de Deus. Meu Deus. Interessante que se você falar uma situação dessa para uma pessoa que é natural, ela não entende, irmão. E ela possivelmente vai dar até risada da sua cara, vai falar que você é um mentiroso. Só que verdadeiramente, irmãos, eu tô vivendo já 8 anos para 9 anos no Evangelho. Não venho de berço evangélico, né? E tem uma lástima muito grande por não ter vindo de berço evangélico, não ter vivido o sobrenatural com Deus, irmão. Mas o que eu tenho vivido nesses 8 para 9 anos de conversão, irmão, é tremendo. É você acreditar realmente, nesse projeto que nós estamos aqui, trabalhando em cima dele, que é uma fé não fingida, irmão. Você vê o testemunho de uma mulher poderosa. Você vê o testemunho, de uma mulher que não desiste, de uma mulher que saía pra guerra, de uma mulher que batalhava, de uma mulher que, independente da situação que estava sendo vivida lá fora, não tá, ligando pro cenário, irmão. Meu negócio é com Deus, irmão. O cenário que eu tô vivendo hoje não tem, igual você falou, não tem nada a ver com Deus. Meu negócio irmão, eu aqui, é o que Deus quer de mim. Sim. E era o que Deus queria dela, irmão. O que Deus queria das crianças que estavam naquele lar. Era se derramar na oração. Daqui a pouco, meu irmão, a providência chega. Como que Deus testifica na oração e o pastor fazendo compra para sua família? Deus fala para ele, irmão, e ele obedece. É obediência, irmão. Fala assim, essa compra que você está fazendo, que é a compra que você está fazendo para sua família, irmão. Com todo o capricho, é o Danoninho, a bolachinha wafer. Sim. É o Wesley lá de hoje. Manda o wafer, senhor. manda aquela recheada, pai. Pai, ó. Eu comi um colchão duro, senhor, naquele dia. Pai, manda aí um contra, né, irmão? E chega lá a compra caprichada. Sim. Por que você não compra, irmão, o pior para dentro da sua casa? Não. Você entende? Quer sempre o melhor. Quer sempre o melhor. E aí, Deus fala assim, ó, esse daqui não é seu, isso aqui é daquela família lá. Sim. E aí o servo que é servo de Deus, ele ouve e obedece. Tremendo. E olha só que interessante, Denis. Teve uma vez que não tinha mistura assim, à vontade, né? Eu me recordo que a gente estava em oração, de repente alguém bateu palma em casa, eu fui ver, era um mendigo. Ele, meu filho, você não teria um prato de comida pra me arrumar? Eu falei, calma aí, rapidinho. Eu falei, mãe, tem um rapaz pedindo comida aí. Minha mãe, sem saber nem quem, ele falou, fala pra ele esperar que eu vou fazer um prato de comida pra ele. A mistura tava contada, irmão. Entendeu? E era um pedacinho pra cada. Entendeu? A gente não tinha assim. Minha mãe foi dividir o que ela não tinha. Chamou o rapaz pra dentro, sentou. E ele almoçou com a gente ali, bebeu um suco natural que a gente tinha um pé de maracujá no quintal, a gente colhia do pé mesmo, bebeu um suco natural ali com a gente.
E eu me recordo que quando eu olhei para os olhos desse rapaz, eu vi como uma noite bem estrelada. Eu olhava nos olhos dele, eu vi uma noite estrelada assim. E eu me recordo que quando a gente foi pro culto, Deus usou um vaso e falou assim: Daisy, hoje eu te visitei. Meu Deus. Hoje eu fui na tua casa, Daisy. Hoje eu almocei com vocês. Hoje você foi provada. Colocou até no nariz do menino. Você foi provada por Deus e você alimentou. Hoje eu fui, né, na tua casa e eu te visitei. E eu mal sabia ali, e era Deus, né? Ali em forma de um morador de rua, tá pedindo comida, entendeu? Comeu ali com a gente. Então são coisas que eu vivi naquela época, que até hoje essa chama arde no meu coração, né? Que... Continuando o assunto, né? Referente à situação que a gente vinha falando sobre a fé da mãe do Wesley, que era uma fé tremenda, né, irmão? E aqui a gente já pôde testificar vários assuntos que abordam sobre uma fé não fingida. Isso é muito interessante. É justamente o que Deus ele quer de nós a todo momento, né? É que a gente expressar a nossa fé, né? Jesus ele bem diz, né? Que homens de pouca fé, né? Porque se nós tivéssemos fé o suficiente, a gente conseguiria mover uma montanha de um lado para o outro, né? Logicamente que isso é figurativo, né? Mas ele demonstra quão é grande o poder da fé quando a gente começa a exercer essa situação, né? E isso passou de geração, né? Uhum. Interessante, né? E prova disso até mesmo que nem o pastor Wesley tinha comentado, a questão da oração, o poder que a oração tem, que eles dobraram o joelho, ele perguntou o que iria comer, né? E a mãe falou, vamos orar. E aí a providência ia chegar, né? A prova disso que a própria palavra, Hebreus 11 fala, né? Que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim que se crê. Então ela creu que a providência ia chegar, né? Então é a sequência que o pai cuida, né? E o pai cuidou da família de vocês, né? Sim, graças a Deus. E é isso. Wesley, quais foram... conta pra gente quais foram os 3 maiores confrontos da sua vida. Os 3 maiores confronto da fé, né? Confrontos da fé. Primeiro confronto da fé, cara, porque uma coisa é a minha mãe orar, a minha mãe exercer esse papel, né, de nos educar, e outra coisa é quando você, sabe, eu aprendi uma palavra que a mãe águia chega uma hora que ela puxa o tapete pro filhinho aprender a voar sozinho. O maior confronto foi quando Deus puxou ela. Falou, agora você vai andar com a sua fé. Né? Forte. O primeiro confronto foi esse, quando Deus tirou minha mãe. Quando Deus levou minha mãe. Então eu era motivado muito por ela, né? Sim. Então, vamos filho, se troca, vamos pra igreja. Filho, escola dominical. Filho, vamos. Entendeu? Então, aos 16 anos de idade fui batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo, mas aos 18 anos Deus puxou. Aí é onde eu tive que aprender agora a exercer a minha fé. Então, tipo, era uma fé que você via Que ela tinha, mas não era uma fé que era, tipo, dele próprio ainda, né? Com as próprias experiências dele, né? A minha fé ia começar a ser criada agora. Na verdade ela já tinha sido criada, né? já Só que tinha você não sido tinha a ação, né? a A ação, né? Eu creio que a fé, toda fé, ela é provada, né? Naquele certo momento, a maior fé que era provada era da minha mãe. Sim. A gente ia galgando ali, né? Para adquirir uma fé. Sim. Mas quando Deus tirou ela, aí a nossa fé A sua fé. era provada. Certo? Agora, Na prática, né? Na prática. Não só de ouvir, né?
Tipo, a gente no começo fica sem chão, né? E agora? Né? Como vai ser? Quem vai interceder por nós? Porque muitas das vezes a gente fica até mesmo na zona de conforto, tá maravilha, tranquilo, tá orando, tá intercedendo, né? Tá impulsionando. A gente vê o grande amor de Deus com a sua mãe de deixar um grande legado para você. Os ensinamentos que ela trouxe te regeram na caminhada. Os ensinamentos profundos que ela te ensinou no caminho, que te trouxe até aqui hoje, uma fé que você tem espelho na sua mãe e ela te traz isso com clareza, vivenciando dentro das dificuldades da vida e ela te ensinando cada passo da fé. E isso marca a sua vida e marca a história da sua vida, como você lembra com clareza daquilo que Deus tem feito. É tremendo. Interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele não dá um papel assim para a mulher, né, na igreja, né, no templo, né, para a mulher assumir. Ele diz que a mulher tem que ficar mais reservada, né? Mas o interessante é que, até sobre esse versículo e sobre esse tema que a gente vem aqui explorando no podcast, a mulher, ela tem um papel fundamental, irmão. Que o papel da mulher, muitas das vezes, ele não é visto em cima de um púlpito, né? Ele não é visto tipo, nas praças, mas ele é visto muitas das vezes nos bastidores dentro de casa. Sim. Onde a mãe ora, onde a mãe prega, onde a mãe louva, onde a mãe aplica fé. Meu irmão, é tremendo, né? O papel da mulher não é tão significativo dentro do templo. Sim. Mas dentro de casa, irmão, ela é a verdadeira, tipo, águia, uma pastora, tipo, tremenda, né? Eu tava meditando até nesses dias, e tem muita gente que quando nasce sem um lar paterno, né, o pai, a mãe acaba que, tipo, falando que assume o papel de pai e de mãe. Mas pro filho, ainda que ela é mãe, tipo, eu não consigo ver ela como pai, porque eu não sei o que é pai, entendeu? Eu não tenho noção do que é pai, entendeu? Então eu sei que eu tive uma mãe, um pai não. Eu não sei o que é um pai, entendeu? Eu sei o que é um Deus, eu sei o que é uma mãe, certo? Hoje eu sei ser pai, né? Na verdade eu tô aprendendo ainda a ser pai, entendeu? Mas ainda que uma mãe fale, não, eu fui pai e mãe dos meus filhos, não tem como, né? Porque uma pessoa que não nasceu dentro de um lar que tem um homem para te bater, ou um homem para falar com você, filho, entendeu? Isso é um pai, isso é um pai. Meu pai nunca foi presente, entendeu? Isso influencia bastante, né? Meu pai até hoje ele é dono de 3 agências de carro na freguesia do Ó. Sério? E na minha mente eu ficava na porta de casa, né? Talvez minha mãe não é viva, mas meu pai talvez, né, possa saber disso. Mas eu ficava na porta da escola e os pais que tinham mais condição paravam o carro, a criança entrava, né, no carro e ia embora. Eu ficava uns minutos com a minha mente pensando, meu pai vai vir me buscar, né? Naquela época ainda que o netinho fazia, né, aquela noite de princesa, eu falava, meu pai vai vir me buscar com uma limusine. Então eu sempre imaginava que meu pai, né, vai vir me buscar, meu pai vai vir me buscar. Tipo, eu sempre semeava isso no meu coração, né? Não, eu tenho um pai, só que não tá aqui, né? Mas ele vai vir me buscar. Isso nunca aconteceu. Entendeu? Isso nunca aconteceu. E quantas famílias hoje passam por essa mesma dificuldade, né, de não ter o seu pai dentro, né, do lar, e o quanto essas crianças sofrem por causa disso, até mesmo no desenvolvimento da criança, né? Então tem dificuldades que as crianças passam por uma falta de uma paternidade, né? Eu também vivi sem o meu pai e foi muito doloroso para mim, mas graças a Deus hoje eu tenho um relacionamento com o Pai, que é o Pai Celestial. E talvez você está ouvindo aí, talvez você não tenha o pai, manda uma mensagem, pastor, para aqueles que acham que, né, que não tem o seu pai na infância, mas lembrando que existe um pai que está lá no céu e ora por nós. Manda uma mensagem para as pessoas aí, você que não tem o pai,
Isaías, né? Isaías 49, se não me engano mesmo, fala, né? Pode uma mãe esquecer-se do filho pelo qual amamenta, todavia se essa esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, né? Então Deus, ele mesmo assume o papel, certo? Paterno, materno. E o segundo, né, trauma e o segundo impasse da minha fé foi bem isso, né? Perder a mãe aos meus 18 anos. E quando ficaram sabendo que minha mãe faleceu, me chamaram para ir lá conhecer meu pai, você entendeu? E eu fui, né? Ele não me recebeu muito bem. E depois de algum tempo, pediram para mim fazer um exame de DNA, para saber se ele realmente era meu pai, porque eu tenho direito, isso e aquilo. E eu aceitei fazer esse exame de DNA e quando eu descobri, na verdade quando veio o resultado, veio como negativo, que ele não era meu pai. Aí, tipo, fiquei sem chão. Aí foi um baque um atrás do outro, sabe? Perdi minha mãe e agora eu não tenho pai. Não sei quem é meu pai. Eu tinha uma ilusão de que ele era meu pai. Mas sua mãe chegou a falar que... Sim. Engraçado que até o meu próprio pai fala a mesma história que minha mãe contava, entendeu? Sim. Tem as suas dúvidas, né? Seus impasses. E quando eu tive esse choque, né, não faz muito tempo, a vontade, né, tipo, eu tava vindo pela Marginal, vindo da Zona Norte para São Caetano, a vontade era de jogar minha moto de frente com a carreta, porque já não tinha mais sentido viver, entendeu? Porque eu queria uma resposta, né, eu queria saber quem era meu pai. Minha mãe já era falecida, entendeu? Só lembrando, né, o interessante é que isso é o que a gente vive no Brasil. Quem tem dinheiro é quem manda, né? O pai do Wesley, ele é japonês. O Wesley, ele tem todos os traços, né, aí bem fortes, né, de japonês também, né? E o exame DNA tem toda uma história por trás disso. Não vale nem a pena a gente comentar aqui, né? Mas... Eu vou voltar uma próxima vez. Ele vai voltar uma próxima vez, você vai trazer essa situação, né? Ele próprio testificou, a mãe dele testificou. Mas isso provou minha fé muito, entendeu? Porque a mulher, tipo, só pela a história aqui que a gente já vem acompanhando, a gente já vê, irmão, que é uma mulher de fé, né? Então, ela não iria trazer uma situação que não fosse verdade, né? Nós acreditamos no sobrenatural, nós não acreditamos no natural, nós vivemos pela fé e não por vista, né? Então, teve até mesmo, que nem você comentou acerca da situação, né? Que você, tem pessoas que não conseguem lidar com a situação, né? E você chegou até querer se jogar na frente de um caminhão para perder da vida. Uma opressão maligna, né? Que fica na sua mente, com várias informações do que eu faço, né? Cego. E eu me recordo que naquele mesmo dia, tipo, desesperado, eu fui para a igreja chorando. E em prantos. E Deus falou para mim assim, eu sou seu pai. Aí, depois ele fala, eu sou seu pai. Eu sou a sua herança. Eu sou o seu galardão. Não temas. Aquilo tipo, pum! Certo? Deu um alívio no meu coração. Porque pensava assim, poxa, eu quero um pai, certo? Meu pai, ele tem uma condição boa, ele pode me proporcionar também uma condição boa, certo? E aí Deus falou assim, né, pra mim, né, pra que você vai precisar do homem sendo que eu sou? Aí, a partir desse momento, né, então, caiu as fichas, né? Vai cair quem quer Deus na sua de vida. quem quer Deus. É Deus, tipo, mostrando, né? Agora, a partir de relacionamento com ele. Eu que vou criar um relacionamento contigo. Tô te adotando. Eu tô te adotando, é isso. Só que antes do propósito acontecer, veio as frustrações e vem mais frustrações ainda. Porque até chegar nesse momento que nós estamos conversando aqui sobre uma fé não fingida, também tem um passado de vícios, de rua, de
toda a situação que vem acarretando desde a infância com traumas, né? Porque a nossa mente ela vai só guardando, acumulando, vai aprendendo a vida de escassez, a vida de não ter um pai, de não ter um lado racional, porque o pai ele é racional, né? De não ter um lado racional ali, né? Uma firmeza, né? Então isso acaba trazendo consequências tipo, futuramente. Né? E o Wesley ele também vai comentar referente sobre vícios. É interessante falar sobre isso, por quê? Porque às vezes o pai hoje, pai de família, pensa que abandonando a esposa, ele está afetando só a esposa, mas não, a uma família, a uma geração, entendeu? Por mais que, mas não é só isso que você está afetando, entendeu? Não é só isso que você está largando, entendeu? São coisas que futuramente pode traumatizar, pode levar, entendeu? A muitas coisas que uma atitude errada, você entendeu? Então é coisas que a gente pode parar para pensar e ver que não vale a pena, entendeu? Lutou tanto, né, por uma família e hoje que tem uma família quer pensar em trocar para pegar uma mais nova, porque essa minha família não está muito bem, achando que lá vai estar melhor, achando que lá vai estar melhor e não pensando às vezes nas consequências que uma atitude pode ser tomada, né? Sim, isso é verdade. Até mesmo que você comentou a questão de vícios, né? Já vamos aproveitar e entrar nesse tópico, né, de vícios, né? O senhor teve alguns vícios na minha trajetória? Sim. Eu tenho um irmão mais velho, né? Hoje ele está em Santa Catarina. Eu comecei, os primeiros passos foi com ele. Certo? Ele já era um pouco mais malandreado, né? Eu era mais pacato. Ele gostava sempre de sair. E minha mãe falava assim pra ele, não, você não vai sair, não, você não vai sair. E ele fazia a maior baderna para poder sair. E sempre que ele saía, ele aprontava. Minha mãe pegou e falou assim, não, já que você vai sair, leva o Wesley com você. Aí ela falava, fica de olho nele. Se ele aprontar, você conta pra mamãe. E aí eu sempre, então, agora saía, meu irmão aceitou esse trato, né? E levava eu pra sair com ele. E qual que eram os ambientes que ele ia? Balada, rodinha de maconheiro, entendeu? Olha aqui, a ciência diz que 30% do ambiente influencia você. 30%. Aí a sua mãe, inocentemente, acompanha lá o seu irmão mais velho e conta tudo pra mãe o que ele tá fazendo. Lembra, o mais novo ele é sempre influenciado, né? Sempre muito influenciado. Ele tá num ambiente agora, e aí tá vendo o irmão mais velho. Tá com o irmão querendo não, segurança. Né? E eu me recordo que um dia eu peguei ele fumando baseadinho. Eu falei, o que é isso aí? Ele, não é nada, não. Eu falei, não, se você não falar pra mim o que é isso aí, eu vou contar pra mamãe. Sujo desejo, né? Aí ele, não, isso aqui é um baseado, mas aqui é ruim, não, você não presta e tal. Eu falei, então por que você tá usando, meu? Né? Larga isso. Ele, não, eu vou parar, mas não conta pra mãe não. Eu falei, não, eu não vou contar pra mãe não, mas eu quero que você pare com isso aí, meu. Certo? Ele, não, tá bom. Mas você não vai contar pra mamãe mesmo, não? Eu falei, não vou contar. Ele, não, então faz o seguinte, dá um tapa aqui, ó, que aí eu não conto de você e você não conta de mim. Oi. Aí eu falei, então tá bom. E foi o meu primeiro. Aí despertou a curiosidade. Foi o meu primeiro pega num baseado, né? E você tinha quantos anos? Pastor, conta para as pessoas aí, esses jovens que estão hoje, que estão frequentando ambientes que não é adequado aos olhos de Deus. Então, dá um conselho para os jovens hoje. É porque a gente não tem o costume de não aprender com o erro dos outros, entendeu? Porque a gente sabe que no presente momento você pode falar, não, comigo não, eu tenho autocontrole, não, eu não me deixo ser influenciado pelas pessoas, todos meus amigos bebem, mas eu não bebo, eu saio com eles e tal, mas eu não sou influenciado. Mas isso na realidade é uma pequena mentira do diabo, né, só para te convencer a sair, a estar lá, você entendeu? É como que o diabo falou para Eva, não é assim, não.
pode comer, que você não vai morrer. Entendeu? E ela comeu e não foi um veneno que matou ela na hora. Sim. Você entende? Então, tipo, o diabo, ele faz isso, não. Você nunca experimentou, vai, experimenta aí, você nem experimenta. sabe como que é. Pô, uma brisa da hora e tal. Pô, sabe lá, você Às vezes sabe como é que tá, É. soltando, desenrolado. Né? E aí foi onde que todas as vezes que ele saía, ele fumava e quem fumava junto? Eu. Exato. Então, por mais que eu não era viciado, eu acabei que fumando junto com ele, certo? Aí num certo dia, eu tô numa festinha com ele, já dando uns golinhos, né, na cerveja, não era muita coisa. E eu vejo ele entrando no banheiro e 2 caras entrando junto com ele. Eu falei, nossa, vamos bater no meu irmão. Eu entrei no banheiro com tudo, na hora que eu entrei, meu irmão tava com a carteira e 3 risquinhos brancos na carteira. Eu falei, o que é isso aí? Ele, não, sai fora daqui. O menino já tava... Já. Eu falei, não, sai fora. Eu falei, não, eu quero saber o que é, senão eu vou contar pra mamãe. Ou seja, eu mesmo já usei da estratégia, porque eu já tava andando com ele, eu já tava fumando maconha com ele, bebendo cerveja, tava na balada. Então eu já queria também se sentir no mesmo nível. E é onde eu fui experimentar a cocaína. Nossa. Aí a cocaína fez eu abandonar a maconha e ficar só na cocaína. Aí eu tinha medo de ir na biqueira comprar droga, você entendeu? Então eu dava dinheiro, né, pro meu irmão, ele ia, comprava droga, nós usava junto, entendeu? Só que isso foi, isso era no começo, era controlado, você entendeu? Depois nós, com o passar do tempo, perdemos o controle, você entendeu? Onde o vício começa a ser Onde o construído, vício, né? onde o vício começa a falar mais alto, você entendeu? E também, ô pastor, é uma necessidade de aprovação. Porque você quer estar com a galera. Se eu não fazer isso, eu não vou estar com ele. Então há uma necessidade de eu ser aprovado para eles. Talvez você está me ouvindo aí e acha que você precisa ser aprovado por alguém. Você já foi aprovado por Cristo. Não precisa ser aprovado pelas pessoas. Entende? Viva aquilo que Deus já te fez. Esqueça de querer ser aprovado pelas pessoas. Vai te trazer ruína para a sua vida. E fato é que quando a gente está na igreja e no caminho para a igreja, a gente via aqueles moleques nas esquinas, fumando baseado, dando aquela risada, nós olhávamos e falávamos assim, eles são felizes, né? Poxa, o moleque parece que é mal feliz, né? Andando de moto, Você moleque sente com quadradão, moto, né? nós é crente, parece que nós não é feliz e a gente acha que a felicidade mora Estão nas com eles. coisas. Sim. Né? Não, mora com eles, a gente está procurando ser feliz, mas em casa não tem nada, dificuldade, e os caras... Somente vai associar aquilo que tem em casa. Então a gente associa o quê? Então, se eu viver a vida que eles vivem, eu também posso conseguir ter, né, essas coisas. Foi aonde que a gente, quando se depara nessa situação, porque muito jovem no dia de hoje pensa isso, né? Pô, meu fulano de tal, até hoje usa droga, bebe, é tranquilão, é de boa, né? Não, a droga não é tudo isso não e tal. E é onde a gente acaba se iludindo, achando que a gente vai ser feliz também, vai encontrar felicidade. No caso, Jesus contou a parábola do filho pródigo. Ou seja, não estava suficiente morar na casa de um pai rico, você entendeu? Que tinha tudo para ele ali, mas ele queria viver uma falsa alegria achando que no mundo tinha. Ele foi gastar dinheiro com o quê? Com meretrizes. Sim. Você entendeu? Quando acabou todo o dinheiro, houve uma grande fome naquela cidade. Entendeu? Então é essa ilusão que acaba levando o jovem para droga, para o crime, né? para prostituição. E aonde foi que também entrei nessa. Entendeu? Porque mulher, bebida, aquela festa, alegria, entendeu? Farra. Eu me lembro que um dia eu e meu irmão fumando baseado e minha mãe gritando, onde está? Eric! Meu irmão falou, corre que morreu. Saí correndo para um lado, ele para o outro. E minha mãe encontrou eu na esquina. Ela, vamos agora na delegacia que seu irmão tá fumando maconha. E eu tava fumando com ele. E eu comecei a dar risada. dar risada assim, tipo, não conseguia segurar a risada. Na hora que ela olha pra mim, ela começa a chorar. Ela falou, até você, Wesley. Forte. Você eu não esperava. Seu irmão, tudo bem. Mas você eu não esperava que você fizesse isso. Entendeu? Então, como foi pra você? Nossa, foi um baque também. Entendeu? Só que aí eu já tava
A mãe nunca espera isso do filho, né? Sim. Só que eu já tava na cocaína. Entendeu? Já tava fundado. Isso era quantos anos? Já era meus 16 anos ali. Que foi muito rápido. Eu me batizei nas águas, certo? Fui batizado no Espírito Santo. E eu caí com uma menina na igreja e tomei uma disciplina de 3 meses. Me lembro até hoje. Fui disciplinado 3 meses. Nesses 3 meses não voltei mais. Caramba. Nessa disciplina. E a disciplina naquela época é rígida, né? Não toma Santa Ceia, claro, né? Não participa dos jovens, não participa de nada. Então isso me deu legalidade. Então eu tenho 3 meses para fazer o que eu quero. Foi aonde que eu dei lugar para conhecer a bebida, para conhecer. Os 3 meses coisas. durou quantos anos? Muitos anos, mais de 10 anos. Mais de 10, 15 anos. Porque isso foi desencadeando várias vontades que eu tinha. Na realidade, o que eu pensei, esses 3 meses eu posso fazer tudo que porque eu tô disciplinado, né? Eu pensei isso, né? Eu tô disciplinado, então dentro desses 3 meses, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Se você quiser. Foi aonde que esses 3 meses durou. Aí eu falo pra você que tá assistindo a gente aí nesse dia de hoje, você que tá querendo tirar 3 meses aí, os seus 3 meses pode durar 10 anos, pode durar uma vida inteira, ou até não durar nada e o diabo ele ceifar a sua vida verdadeiramente. Porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o único significado dele aqui nessa terra, na minha vida, na vida do Denis, do Alata, do pastor Wesley. Então o pastor Wesley ele viu que tinha 3 meses, né? Então nesses 3 meses eu posso fazer tudo o que eu quero, né? Estou disciplinado mesmo. Só que esses 3 meses durou 10 anos. Só que além disso, desencadeou várias outras situações. Não foram só 3 meses de maconha, 3 meses de bebida, 3 meses de cocaína. Foi várias situações, uma atrás da outra. Sim. E é tão interessante que depois que você já está preso na droga, qualquer pico de emoção, tristeza ou alegria, ela te influencia a usar mais. Entendeu? Então, quando minha mãe ela estava internada no hospital, entendeu? Eu morava no Heliópolis, a gente saiu de São Caetano, de São Sebastião, veio morar no Heliópolis, né? Eu veio morar em São Caetano, estávamos em São Caetano, mas me recordo quando eu estava morando no Heliópolis, eu já estava trabalhando, eu trabalhava na feira, e eu cheguei em casa, meu irmão estava com um potinho de Yakult na mão e com o olho na janela, e não saía da janela. Eu falei, e aí, mano, o que você tá fazendo? Eles tem uns polícia aqui querendo me pegar. Eu falei, nossa, mano, que cocaína é essa? Que droga é essa, mano? Aí ele, não, mano, não, isso aqui é fogo, mano, isso daqui não dá. Eu falei, não, vixe, você é doido, mano, porque a cocaína, o cheiro não faz isso aí, mano. Ele, não, isso aqui é o crack, mano. Eu falei, você é louco, mano. Doido, só de falar, nem quero. E na verdade não tinha polícia lá. Não tinha. Era a alucinação, dele. Só que eu fiquei tão curioso de saber se realmente... Deixa eu ver se a polícia tá aqui mesmo. Só que o que aconteceu? Acabou a droga dele e eu tinha dinheiro. Ele não queria que eu usasse droga, crack, né? Mas acabou a droga dele. A abstinência dele de querer usar droga, ele chegou em mim e falou assim, ó, empresta aí então, me dá R$30, aí eu vou pegar uma droga lá e você vai experimentar, mas só hoje, hein, mano? Você não quer que você use isso aí não. E foi onde eu experimentei a primeira vez. Foi num potinho de Yakult. Aí ele tava no buraco da janela e eu tava no olho mágico. Tava ali no olho mágico e essa informação na sua cabeça é a polícia tá ali. E quando eu fui experimentar o crack, já era. Foi a primeira vez, uma vez e já era. Entendeu? Morava ali, minha mãe internada no hospital com AVC, certo? E a gente usando droga, a gente alucinado, entendeu? Teve dia de eu sair de um lava rápido com dinheiro, eu passar
olhar pro quarto onde minha mãe estava internada e falava, eu vou visitar minha mãe ou eu vou pra biqueira pegar droga? Falei, vou lá na biqueira, depois eu volto e eu vejo ela. Entendeu? Ou seja, eu troquei até um tempo que eu poderia ter com a minha mãe por causa de uma droga, entendeu? Porque o vício, no começo, ele aparenta ser controlado. Não, eu posso ter controle, eu consigo, mas chega a um estágio que você já não tem mais controle. Você quer fazer algo, mas você não consegue. Eu queria subir lá, visitar minha mãe, eu queria fazer as coisas, mas eu já não conseguia, porque era o vício que me controlava. Já não era mais eu que controlava a droga, né? Mas ela que me controlava. E ao ponto de eu perder minha mãe, né? Perder minha mãe, já ninguém mais queria, porque já estava dando trabalho, eu e meu irmão junto, né? Nós dois juntos, dava muito trabalho, muito trabalho. E ao ponto da minha irmã ter que alugar uma pensão pra gente e falar, fica na pensão, entendeu? Porque não tem condição. E a gente foi com uma pensão, ficamos um mês só numa pensão e de lá nós pegamos nossa roupa e foi morar debaixo da ponte. Caramba. Eu e ele, debaixo da ponte ali de São Caetano, Coelhópolis. E era novidade, né? E vamos nós dois andar juntos, você cuida de mim, eu cuido de você e vamos pra cima. A gente foi pra cima. E sua mãe ainda estava Não. Já tinha falecido. Minha mãe tinha sido falecida em 2008. Na realidade, né, teve um tempo, certo? E depois que ela faleceu, foi onde que a gente deslanchou mesmo de verdade. Foi pro crack, foi morar na rua. E a sobrevivência na rua, né, cara? Sobreviver na rua... Como é que era isso? Tipo... Você por você, entendeu? Tem que... Não dá pra você trabalhar, entendeu? Não tem como você trabalhar. Na realidade, dá pra trabalhar, mas você não quer trabalhar, né? Você não quer trabalhar. Eu tinha vergonha de pedir as coisas. Eu não, até hoje, né? Tipo, poxa, eu tô com uma dificuldade ali, será que teria como você me emprestar ou me ajudar? Eu não consigo. Isso talvez seja até algo que precisa ser tratado, mas eu tinha vergonha de pedir. E algumas pessoas falavam, não, pega uma moedinha e vai pedir dinheiro, né? E eu não conseguia, entendeu? Então eu tinha os terno de eu ir pra igreja. Eu colocava meu terno, entrava dentro do mercado e roubava. Colocava dentro da roupa, carne, picanha, roubava assim, ia pras biqueiras, trocava em troca de droga e sobrevivia assim. É o jeito que você achou mais fácil. Mais Quanto fácil de rua? Fiquei mais de... Cara, fiquei bem uns 5 anos morando na rua no total. 5 anos? Quase 5 anos. Morando na rua. Essa vida de roubagem. Roubando. Comer. Sobrevivendo assim. Alimentação. Alimentação. Assim, cara, mendigo não passa fome, entendeu? Porque uma vez que ele vai... Tem muito comércio, entendeu? Sim. Tem muito comércio que a pessoa tem um coração enorme, entendeu? Que você chega... Ele não quer você lá dentro do comércio. Mas tinha comércios ali que só estendia a mão assim, ele espera aí, me levava ali um lanche, café da manhã, quando era almoço, né, você chegando ali beirando 2h30, 3h da tarde, os restaurantes sempre davam marmitex, você tem que estar lá no horário certo para poder comer, então você tinha que ter responsabilidade com isso. Porém, para usar droga você tem que roubar, ou você tem que pedir, entendeu? Foi aonde que foi o alimento para mim usar droga, era isso. E a sua fé? Onde estava nessa hora? Então, eu tinha meus ensinamentos guardados ainda, né? Gostava muito de ler a Bíblia, então sempre tive meus ensinamentos. E eu tinha promessa, né? Tinha uma promessa. Desde pequenininho, Deus sempre falou pra mim, eu vou te usar para pregar a palavra de Deus, né? Deus vai te usar, isso, aquilo. E teve um dia, né, que eu já tinha um barraquinho de lona, né, embaixo da ponte. E um certo dia, eu estava, na verdade eu estava sem droga.
E chegou um rapaz que eu nunca conheci ele chegou lá embaixo da ponte, "Ô, tem um cachimbo aí pra me emprestar?" Eu falei, opa, tem sim, pode usar. E quando ele usou a droga, ele olhou pra mim e falou assim, cara, não me leva a mal, mas o meu santo não bateu com o seu. Eu falei, por que, meu? Você me conhece da onde? Ele falou, não, mano, não é nada disso. É que o meu Exu falou pra mim que você tem uma luz muito forte e tá incomodando ele. Então se você não se importa não, eu vou te devolver o seu cachimbo, eu vou te dar uma droga, eu vou usar lá pra lá, não vai pra lá não, cara. Você tem uma luz muito forte e tá incomodando o meu Exu. Aí eu caí no chão chorando, e o rapaz já não tava mais lá. Eu falei, Deus, por que até aqui o Senhor não me abandonou? Caramba. Se o Senhor tem promessa na minha vida, se o Senhor ainda tem uma promessa na minha vida, me ajuda a sair daqui. Eu não consigo sair debaixo dessa ponte, eu não consigo sair do crack, da droga. Se o Senhor me tirar daqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero pregar a tua palavra. Eu me recordo que eu, passando um tempo, eu na madrugada já estava assaltando por causa da droga, roubava celular. E me recordo que numa madrugada na estação de São Caetano do Sul, estava vindo um rapaz, eu estava agachado numa lata de lixo, comendo restos de salgado que ficava ali na lata do lixo. Quando eu vi um rapaz, veio aquele sentimento de querer roubar ele, só que eu falei, poxa, eu tô cansado, virado, né? E possa ser que eu não consiga lutar com ele se ele reagir. Não vou roubar não. E quando o rapaz ele passa, ele falou, jovem, posso falar um minutinho com você? Meu Deus. Aí eu falei, opa, pode falar. Ele falou, é o seguinte, eu estou vindo de uma balada, não sou crente, sou homossexual, mas eu já fui crente e eu conheço a voz de Deus. E Deus mandava eu te dizer que a oração que você fez hoje, Ele te ouviu. E dentro de 5 dias Ele está te tirando das ruas. Caramba. E você nunca tinha visto essa pessoa? Não. Nunca tinha visto. E o que mais impressiona é que ele era crente, Sim. estava afastado, era homossexual. Ele falou ainda que ele era barman de uma balada. E ele ouviu a voz de Deus. E ele conhece a voz de Deus. E como que você Eu vi. lidou com essa situação, quando você ouviu essa... Aquilo alegrou meu coração, né, na hora. Mas força em si, para você sair, eu não tinha. Eu precisava de uma mão, como Deus fala, né, pro povo de Israel no Egito, né? Eu com mãos fortes te tirei do Egito. Não foi você que saiu do Egito, foi eu que te tirei. Porque é quase que impossível, cara, você conseguir sair. Certo? Na verdade, é Deus que tem que te libertar. E por isso que a Bíblia diz, se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Sobre Não isso. é sobre isso, né? É Cristo te libertar, é Deus te libertar. Então ali parece que Deus assinou e falou assim, ó, eu vou fazer. Porque eu já fui internado, entendeu? Uma vez passou lá uns irmãos da Universal, falou, você quer ser internado? Eu falei, eu quero. E fui internado, irmão. Eles me ajudaram, tudo. Fiquei internado e por um atrito que eu tive com a mulher da clínica, deu um estresse, né? O pico foi lá em cima. Eu falei, esquece, vou embora. E fui embora e voltei pra rua de novo. Então, quando você tentar com as suas próprias forças, você às vezes não consegue. Você entendeu? Você mesmo, é muito difícil, entendeu? Mas a partir do momento que você entrega, Senhor, foi o que o leproso, quando viu Jesus descendo do monte, falou, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Se você quiser. É como se ele estivesse dizendo, né? Eu não consigo, eu não posso. Uhum. Eu já até tentei, né? Como a mulher do fluxo de sangue, né? Já gastei tudo, não consigo. Mas se tu quiseres, pode me tornar limpo. O interessante é que Deus ele usa o improvável, irmão. O improvável. Porque
Hoje, se a gente não imagina, irmão, que um homossexual ou aquela pessoa que improvável vai chegar e vai entregar algo de Deus. A gente sempre espera que uma senhorinha do coque, do círculo de oração, venha e entregue algo de Deus, ou aquele pastor que você tem uma referência, mas aquilo que você tem a probabilidade mínima é aquele que Deus vai pegar e vai usar para falar com você. E interessante, Fabiano, o que você está falando é porque geralmente as igrejas iam até lá embaixo da ponte, poucas igrejas, tá? Poucas igrejas iam lá e levavam alimento, certo? Levavam alimento, falavam a palavra assim para nós, mas Deus poderia ter usado alguém da igreja lá para falar, poderia, né? E até usou algumas vezes, né? Mas o que chamou mais a minha atenção para mostrar foi Deus que falou. É para você não ter dúvida de que eu que estou falando com você, eu vou usar o improvável. Eu vou usar aquele que não é. Eu vou usar o louco. Entendeu? Para você entender que eu sou Deus e eu vou cumprir o que eu falei. Porque eu coloquei Deus na parede. Eu falei, se o Senhor é Deus e o Senhor que prometeu para mim que eu ia pregar a tua palavra, me tira daqui, que eu prego a tua palavra. E aí? E ele cumpriu. Ele cumpriu, entendeu? E isso eu falo para as famílias que hoje tem, né, o seu filho, o seu irmão, que hoje está numa cracolândia da vida, entendeu? Que está preso espiritualmente por um mal, que é essa droga, entendeu? E que muitas das vezes você abriu mão falando que não tem mais jeito, né? Eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, ainda há esperança, tem como, entendeu? Eu sou prova viva disso, eu creio, o pastor William também passou aqui, né? Eu assisti o podcast e Deus libertou ele também, fez coisas grandiosas na vida dele. Então eu quero que você também acredite, Deus ele pode fazer, entendeu? E a resposta de Deus é, eu quero fazer, né? Eu vou fazer. Então, assim como Deus ele fez na minha vida, eu creio que ele também pode fazer na vida do seu irmão, do seu marido. Não desistir, né, irmão? Não desistir. Não e desistir. Família é um ponto muito importante, entendeu? O apoio da família. Saber apoiar com palavras. Entendeu? Não, filho, você pode estar vivendo nessa situação, mas eu creio, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Eu falo isso porque às vezes a família tenta ajudar de uma forma e acaba só prejudicando. Sim. Não, filho, toma esse dinheiro. Não, filho, né? E acaba alimentando mais o vício do que, né? Então, às vezes o amar é necessário cortar, às vezes, alguns benefícios. Você entendeu? Mas nunca deixar de acreditar. Entendeu? Não, filho, eu creio que você vai vencer isso, entendeu? Porque a pessoa em si precisa ver que alguém ainda acredita nela. O interessante é que é uma escolha, né? Porque o propósito de Deus é fazer com que o Wesley pregue a palavra. Mas o propósito de Deus não era levar o Wesley para a rua. Não. Quem escolheu o propósito de ir para a rua foi o próprio Wesley. Escolha. Foi os 3 meses, né? Então, isso. Você que acha que é o propósito de Deus, seu filho está nas drogas, o seu esposo, ou seu parente mais próximo, né, está nas drogas, não é o propósito de Deus levar ele lá para a rua, levar ele para as drogas, porque Deus não quer ver ninguém como escravo. Deus já nos libertou da escravidão. Então, é o propósito e são as nossas escolhas. Deus ele já formalizou um caminho tremendo sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui e sobre a sua vida que está nos assistindo aí. Então é a gente saber fazer as nossas próprias escolhas. É a gente pontualizar e falar assim, isso eu não quero para minha vida. Se naquele dia o Wesley tivesse falado assim, não, é 3 meses, então eu vou cumprir os 3 meses. Eu não vou elevar os 3 meses, já que eu estou sendo disciplinado, então eu vou cumprir a disciplina. Talvez a situação seria totalmente diferente. Então nós temos o poder de fazer as nossas escolhas, né? Mas o interessante é que Deus ele é Deus em todas as situações. Seja na situação de rua, seja na situação que você está vivendo aí. Então, naquele momento na rua,
Deus mostrou verdadeiramente a fé que seria exercida sobre a vida do Wesley. E no princípio eu já cheguei a trabalhar registrado no restaurante e usando droga e trabalhando. Entendeu? Eu achava que eu tinha o controle, entendeu? O domínio sobre tudo isso. Mas eu me vi em um ponto, um dia, onde eu peguei uma arma, um 38, engatilhei, coloquei dentro da minha boca, dentro do meu quarto, entendeu? Chorando de depressão por ter perdido muito, entendeu? E não tinha como recuperar. Perdido dinheiro, né? Perdido muitas coisas. E coloquei uma arma na minha boca e queria tirar minha vida. Queria atirar, ao ponto de querer me matar. Achando que não havia mais saída. Porque é assim, você tá com um buraco no peito, no coração. E quando você bebe, quando você cheira, fuma um baseado ou dá um trago no crack, é como se aquela dor aliviasse naquele momento. Mas quando o efeito da droga vai embora, do álcool vai embora, é como se aquele buraco ficasse maior ainda. Sim. As lembranças, você entendeu? Ficasse maior ainda. Então você quer tentar solucionar esse problema. Você quer tentar parar essa informação mostrando na sua mente que você perdeu. Que você é um lixo, que você não vale nada, olha o que você fez, entendeu? Então eu queria parar aquela voz e eu queria me matar, entendeu? Foi onde que naquele momento no quarto teve um roda-moinho com as folhas, né, umas contas que eu tinha, né, e houve um roda-moinho dentro do meu quarto ali. Eu joguei o 38 embaixo da cama e saí correndo de casa, assustado. Só que são momentos assim que a droga leva, entendeu? A droga te leva numa opressão maligna que no começo ela vem disfarçada, né, como algo bom e no final ela quer a sua vida. Ela quer tirar a sua vida. Quer te estragar. Então, para você que tenha curiosidade ou está começando agora, larga, abandona, para agora, né? Porque o fim nunca é bom, o fim sempre é trágico, o fim sempre é dolorido, entendeu? Então é o conselho que eu dou para vocês que estão, né? Porque tem muitos jovens na igreja que às vezes perguntam, mas pastor, você que viveu isso, como que é o efeito da maconha? É legal? Sim. Entendeu? Então eles têm essa curiosidade. Jovens querendo criar testemunhos, né? É legal? Como que é e tal? O que você sentia e tal? Entendeu? Então, às vezes por causa dessa curiosidade que eu tinha também, acaba querendo conhecer e quando conhece já não consegue mais sair. E quantos anos, pastor, liberto? Hoje, pra glória de Deus, estou uns 4 anos. 4 anos. 4 anos, sem fumar, sem cheirar. Nesses 4 anos, conta aí a novidade de Deus, as novidades, né, de Deus na sua vida. Cara, Deus tinha pressa pra me abençoar, eu que tava tardando ele. Eu que tava protelando, né? Às vezes é isso, né? Que às vezes a gente não tá na posição certa, né? Mas a partir do momento que eu me posicionei diante da presença de Deus, a partir do momento que eu me coloquei de pé, certo? Sem força, né? Mas me coloquei de pé. Senhor, se o Senhor quer, eu quero. Vou pra cima. E não foi fácil no começo. Ânsia de vômito, tontura, dor de cabeça, acordava na madrugada, sonhava usando droga, entendeu? Foi uma luta espiritual e aonde você começa a aprender a lutar espiritualmente, que ali você vê que a guerra já não é mais física, é um campo mental, é espiritual, né? Então foi ali que eu falei, eu preciso investir no lado espiritual, que é o diabo tá querendo me fazer. Então você começa a enxergar as coisas mais espiritual. Eu sei que se eu ficar nervoso com alguma situação, isso pode me levar de volta à droga. Então não é em si a pessoa,
mas é o mal, ou é o diabo por trás disso que está querendo me derrubar. E ele é astuto, só vai no caminho que você que já tem no seu cérebro. É astuto. Tanto quando eu era solteiro, né? Pratos é o que mais aparecia, entendeu? Dentro da igreja, tanto e fora da igreja, entendeu? Porque a gente pensa assim, eu vou para a igreja, né? Dentro da igreja, do templo, eu estou protegido. Mas não. Se você não vigiar até dentro da igreja, o diabo te derrubar. A proteção é você que cria, né? É você que cria. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes eu já tive várias quedas. Para mim chegar onde eu cheguei, eu caí muito. Entendeu? Caí e me levantei. Caía e me levantava. E muitas das minhas quedas foi nervoso, foi mulher, assim, entendeu? Foi atrito, decepção. E às vezes eu tinha uma ilusão que eu, por estar dentro da igreja, eu estou protegido. Entendeu? Não, aqui o diabo não me toca, mas pelo contrário. Você estava enganado. Estava enganado. Às vezes alguém dentro da igreja mesmo acabava aqui, né, me derrubando, ou seja, eu era fraco na fé espiritualmente. Sim. Entendeu? Sim. E o interessante o que a gente está falando no podcast é uma fé não fingida. E se a gente for falar de fingimento, por que Paulo está dizendo para Timóteo, você não tem uma fé fingida? Porque do nosso meio há muitas pessoas que existe máscara. Ou seja, está fingindo ser uma pessoa que ela não é. Então, a gente precisa saber que eu estou de pé por causa de mim. Entendeu? Eu preciso ser forte, porque quem perdeu foi eu. Minha irmã é casada, tá bem, entendeu? Tem seus filhos, entendeu? Ou seja, quem que tá perdendo? Sou eu. Entendeu? O resto tá todo mundo ganhando, meus amigos tá ganhando, entendeu? Quem tá perdendo sou eu. Então, ainda que o inimigo se levante usando uma vida, uma pessoa, quem vai perder sou eu. Sim. Entendeu? Então, sua decisão. Porque eu me colocava de pé, eu falava, eu vou mostrar pra minha família que eu tô bem. E quando eu conseguia mostrar, minha irmã falava, nossa, graças a Deus, Wesley, agora você tá bem. Quando eu ouvia isso, sabe, eu falava, agora eu posso voltar. Quando eu ouvia a recompensa, agora pode voltar. Agora aí a porta se abriu Porque você faz isso para mostrar para as pessoas que você pode. E quando você consegue mostrar para a pessoa que você pode, é como você agora já mostrei. Você zera o jogo, mas você quer fazer de novo. Agora vou mostrar de novo. Zera o jogo, Você entendeu? E eu via que o sentimento que me levava era querer mostrar para os outros. Sim. E eu já preguei algo até semelhante, que pra mim, Ana queria mostrar pra Penina que ela também podia, e é por isso que Deus não deu. Ana, eu não quero mostrar, certo, que você pode ser igual Penina. Eita, enquanto você quiser ser igual Penina, eu não te faço. Mas a partir do momento que você você tem a sua identidade. Você, Ana, entendeu? Eu não quero te fazer pra mostrar pra ninguém, entendeu? E quando a Ana entendeu o propósito de Deus, falei, então tá bom. É forte. Eu peguei aqui a revelação, hein? Eita glória. Pegou a revelação aí, terra? Então, tipo, eu queria muito mostrar pra minha família, eu posso, eu consigo, eu vou me levantar. E me levantava. Só que era máscara. E quando você descobriu que não poderia viver? Aí que tá. Você tirar a máscara, entendeu? Você tirar a sua máscara. Paulo, ele fala assim, ó. Em 1 Coríntios 10, nós não somos como Moisés, que precisava de um véu para cobrir aquilo que já havia desvanecido. Eita. Entendeu? O que Paulo está dizendo? Moisés, ele permaneceu com um véu para ninguém olhar atentamente para aquilo que já tinha se acabado. Aquilo que já não tinha mais. Então, o que nós vivemos muito no dia de hoje são pessoas que um dia brilhou já a glória de Deus, mas pelo fato de ter perdido, permanece uma máscara de crente. Eita. E tirar a máscara dói. Olhar como Jacó e Deus falar, quem é você? E ele falar, eu sou Jacó.
É difícil, irmão. Deus só perguntou qual é o seu nome. Porque o nome revela identidade. Sim. Entendeu? Tirar a máscara e ter uma fé não fingida, imagina, irmão. Porque é muito bacana, né, irmão? A gente ter a nossa vestimenta, Sim. a Bíblia, né? Postura de crente. Mas e aí? Qual que é a máscara que você está vestindo? Isso é interessantíssimo, irmão. Muito interessante isso. É você verdadeiramente se posicionar e colocar o seu nome, a sua identidade, igual o Alata falou, sem medo e com verdade. Eu sou o Fabiano. É isso. Né? Sobre isso. O Wesley, ele tirou a máscara dele e falou assim, verdadeiramente eu sou o Wesley. Eu não tenho que mostrar nada pra ninguém. É isso aí. Eu tenho que mostrar pra mim mesmo. É isso aí. Eu tenho que mostrar pra mim mesmo que eu sou forte todos os dias. Tenho que mostrar pra mim mesmo que eu não sou dependente químico. É isso. Eu tenho que mostrar que eu não tenho que responder mais pras pessoas, que agora eu só respondo só na linha direta. É terra e céu, céu e terra. Acabou. Porque a gente acha que o sistema em si vai ajudar a gente. Você entendeu? Uhum. Não, é luta, você entendeu? É luta cotidiana. A gente acha que o governo vai ajudar a gente, que a família, não, a minha família vai me ajudar. Não, cara, é você. Olha você, só, a Deus. família, irmão, ela tá te ajudando. Mas quando você cai, eu sabia. Eu te avisei. É o primeiro. Eu sabia que ia cair. Sabia que não ia durar muito tempo. Ele era assim, sempre foi assim. Não vai mudar, não tem mudança. Vai morrer daquele jeito. E muitos falam assim ainda, né? Era igual seu pai. E é a família que tá junto com você. Pô, caramba, gostando de ver, hein? Você tá nota 10, irmão. Se verdadeiramente você se libertou. Irmão, é o primeiro tropeço. Jesus, quando ele chegou pela primeira vez montado numa jumenta em Jerusalém, todo mundo aplaudiu, né? Lançou as suas capas, Hosana ao rei nas alturas. Os mesmos que aplaudiram a entrada dele, foi os mesmos que gritaram, crucificam. Entendeu? Então, se você esperar pelos outros, você sempre vai permanecer no mesmo lugar. Enquanto você não tomar vergonha na cara e falar, não, eu vou me levantar. Eu posso ser uma pessoa melhor. Entendeu? Porque senão a gente usa uma fé, eu aprendi isso, numa bengala, ou seja, sempre depende de algo para andar. Sim. Você entendeu? E tem uma hora que a gente precisa abrir mão de bengalas, largar a bengala. Largar ela. E andar Larga com a sua nossa bengala. própria- E começar a andar sozinho. Começa a andar sozinho. Que nem A fé te proporciona isso. O paralítico lá do tanque de Bethesda, Isso. né? Isso é tremendo, irmão. Ele falou assim, eu não tenho ninguém que me auxilie na hora. Contando historinha. Sabe por que eu tô nessa vida? Porque eu não tenho ninguém. Minha mãe não me ajuda, Vitimista. meu pai. Vitimista. Para de ser vitimista. Isso. Toma atitude hoje. Toma uma Pega a atitude sua hoje. bengala e quebra na Quebra voz essa em nome bengala, de é. Jesus. É isso aí. É sério. Pelo Chegou amor o tempo de você andar, meu irmão. É Larga isso sua bengala. Para de ficar dependendo dos outros. Pelo Acabou. amor de Deus. Tem que... E fácil não é. Mas você quer uma mudança? Quer. Então Tome atitude, né? Toma atitude. Sobre isso. E é possível. 38 anos, né? Possível. 38 Eu anos. tenho né? 35 Não, anos. sim, o 38 o anos. coxo, né? o coxo ficou 38 anos. 38 anos, meu irmão. E ele não tinha 38, ele estava 38 anos naquela situação. Meu Deus. Quantos Até- anos fala. você está nessa situação? Fala aí. Culpando É 10, 20, um ano, pelo amor de Deus. Não é sarcasmo aqui não, é falando sério mesmo, de verdade. É 38 anos aquele cara ali, dependente, irmão, de uma bengala, de uma muleta. E chegou o tempo de você largar. É isso aí. E quando você entende que você precisa tirar essa máscara, até a tua oração muda. Você não fala, Senhor, me dá. Você fala, Senhor, eu sou essa pessoa. Que isso. Eu vou mudar, Senhor. Sim. Entendeu? Senhor, eu fui o Jacó, eu fui enganador, eu enganei, eu ultrapassei. Sinceramente, Senhor, eu errei. A culpa não foi da irmãzinha que caiu comigo, a culpa não foi do meu irmão que me apresentou a droga, a culpa não foi porque a minha mãe morreu, não, Senhor. Eu sou o culpado. É Eu sou o isso. culpado, Senhor. Tem que reconhecer. A Bíblia diz que aquele que confessa, né, alcança misericórdia. Misericórdia. Então é
confessar ao Senhor. Confessa os seus pecados ao Senhor. Porque isso abre a sua mente para a libertação. Você começa a ser liberto. A partir do momento que você começa a entender quem é você. Ô, glória. Tem que saber, né? Se não souber quem é você. Você deixa de ser um endemoniado de Gadara e começa a ser verdadeiramente quem Deus te chamou para ser. Sim. O interessante, eu estava numa pregação esses dias e Deus me deu uma revelação sobre essa palavra, né? E aí ele pregando sobre Gadara, sobre endemoniado, a primeira situação que o diabo quer tirar é a sua identidade. E foi a primeira coisa que o diabo tirou daquele homem, foi a identidade dele. Porque quando aquela legião chega e se apresenta a Jesus, ele não se apresenta com o nome daquele homem, daquele rapaz. Ele se apresenta como legião. Então a identidade acabou. O Wesley não tinha uma identidade quando ele estava morando na rua. O Wesley não tinha uma identidade quando ele aceitou o primeiro baseado lá e falou assim, não, deixa eu ver aí como que é. Não tinha identidade. E hoje Deus me curou de traumas. Por quê, David? Eu sonhava quando eu morava na rua que alguém bem vestido, cheirosão, olhasse pra mim e falasse, posso te dar um abraço? Comida eu tenho, irmão. Comida eu tenho, droga eu vou atrás. Sabe o que eu não tenho? Um abraço. Atenção, um abraço. Tudo que eu queria era um abraço. Simples assim. 5 anos, Fabiano, morando na rua. Nunca ninguém me abraçou. Amigo, quando eu chegava com droga, Marcelo, estourou, mano. É diferente. Agora alguém na rua chegar e falar, não quero pregar pra você não, mano. É só um abraço. Não quero nem falar de Deus, só queria te dar um abraço. E o abraço fala muito mais do que palavras. Eu nunca recebi um abraço, irmão. É forte. Quando eu tava regenerado, irmão, de pé. Eu me lembro que eu tava passando o Natal com a minha família em São Caetano do Sul, eu e meu cunhado Rodrigo, e a mesa farta. Eu peguei um pote de sorvete vazio, lavei, tirei um pedaço de cada mistura que tinha ali, macarrão, pernil, chester, tender. E meu cunhado falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu vou levar um pouco do que a gente tá comendo para algum morador na rua. Ele, não, calma aí então que eu vou com você. E eu fui. Quando eu tava indo, tinha um casal na calçada. E conheci ele, ele olhou pra mim e não lembrou de mim, era um menor. E falei, amigo, tudo bem? Eu vim trazer um prato de comida aqui pra você aceita? Ele, rapaz, você tava aqui agora, com maior fome, ó, não comi nada hoje e tal. Eu falei, não, então levanta aí. Eu posso te fazer um outro pedido? Ele, o quê? Eu queria te dar um abraço. Porra, mas você tá bonitão aí, cheirosão e tal. Eu falei, não, isso aqui, ó, daqui eu ponho na máquina e lavo, vai sair. Mas o abraço que eu vou te dar pode mudar a tua vida. Sim. O que você estava vendo para alguém dar um abraço nele, era ele que era para dar um abraço na pessoa. Olha que forte, David. Eu fui e abracei ele, um abraço forte, mas parece que eu não estava abraçando ele, eu estava curando coisas que não fizeram comigo. Forte, mas é forte. Eu estava fazendo com os outros o que isso. não fizeram comigo. É sobre isso. Eu não retribuí, tipo, Sim. não, já que ninguém fez, também não vou fazer. Não, eu fui lá e eu Você senti tava minha mão segurando. molhada, eu senti minha mão molhando e quando eu fui ver ele estava chorando no meu paletó e as lágrimas caindo na minha mão. Meu Deus. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu sempre sonhei em alguém vir bonitão igual você tá. Sim. E me dar um abraço. Isso nunca aconteceu, hoje Forte, aconteceu. É forte, é forte. E aquele jovem eu levei ele para a igreja, ele aceitou a Meu Deus do Jesus. céu. Então às vezes ele só precisa se Um sentir abraço. amado. Isso. É verdade. Por isso que eu falo para uma mãe, para uma esposa que está vivendo isso, eu não concordo com o que você faz, mas eu te amo. Eu te amo. Eu tô com você. Você é amado, tá? Meu Deus. O pai, quando viu o filho, ele poderia falar aqui em casa não, né? Sim. No filho pródigo. Mas ele demonstrou amor. Voltou para casa, pega. Você é filho, você não é escravo. Aqui dentro de casa você não é escravo da Pega a droga. roupa.
Recebeu de braços abertos, né? Pega de novo, que é seu. Você falando Então. agora, eu me lembrei de um rapaz que teve uma caída novamente na bebida e um simples ato de abraçá-lo e falar algumas palavras que o Pai te ama. Não é essa bebida que hoje talvez tenha destruído você, que eu não vou te dar um abraço. Às vezes as pessoas precisam só de um abraço. Irmão, bem breve aqui. É bem interessante isso. O abraço me fez recordar de uma coisa que eu também passei aqui. Eu tenho que falar, pelo amor de Deus. Irmão, pandemia, aquele foco que era todo mundo dentro de casa. Você não podia nem abraçar seus filhos nem sua esposa. E aí a campanha toca. Pé. Eu falei, não é possível, Senhor. Aí saí, o rapaz, morador de rua, falou assim, irmão, você tem um alimento pra me dar aí? Na hora, e eu já era crente, meu irmão. E aí o negócio apertou, eu falei, puxa, não tem, irmão, tem sim, claro, espera aí que eu vou te dar. E nesse mesmo dia, eu falei assim, ó, se alguém vir me dar um abraço, eu não abraço ninguém. Eu não vou pegar esse negócio, também não vou morrer com esse negócio não, irmão. Eu tava em choque. Irmão, era você assistir o Jornal Nacional, você já tava com Covid. Beleza. Fiz a comida, coloquei, fiz um suco, desci. E aí quando eu cheguei, irmão, dei de longe pra ele aqui assim, né, pra não pegar. Aí eu só falei, irmão, o que eu tenho pra te dizer é isso, ó, esse alimento que eu tô te dando aqui, você vai ter fome. Mas o que você não vai sentir fome jamais é da palavra de Deus, irmão. E Deus quer te ver de volta nos caminhos dele. Aí na hora veio um negócio, abraça ele. Eu falei, Senhor, não é possível não, pai. Abraça ele. Eu fui e dei um abraço nele, irmão. Dei um abraço. Ele falou assim, irmão, você tá louco? Ninguém tá dando comida, você vem dar comida e ainda me dá um abraço. Eu falei assim, irmão, senti te dar um abraço, te dei um abraço. Amém. Irmão, aquilo passou acho que 1 ano, 2 anos. Saí com meu filho na rua, tava atravessando para tomar um sol. Aí me sobe um cara e fala assim, ei, você? Eu falei, você não, meu irmão, eu não. Ele é você mesmo. Eu falei assim, mas o que foi? Ele falou assim, ó, o meu Deus manda te dizer, não é para você desanimar na obra dele, é para você continuar. Porque no dia que eu mais precisei, você serviu um alimento. E ainda mais me deu um abraço. É forte. Eu falei, mas não tô entendendo, irmão. Na pandemia eu toquei a sua campainha e você veio com alimento. Falou que aquele alimento que você estava me dando, eu ia sentir fome, mas o alimento da palavra de Deus eu não sentiria fome mais. E aquele abraço mudou a minha vida. Hoje eu vim aqui para te dizer que eu estou liberto do crack, da cocaína, da maconha, da bebida e estou congregando e entreguei a minha vida para Jesus. 2 anos liberto. Ele falou. O abraço. Não é por acaso que esse assunto surgiu. Talvez você está ouvindo hoje, talvez você precise dar um abraço na pessoa que você mais ama na vida. Às vezes você quer falar um monte de coisa para ela, mas ela quer só um abraço. Você pode salvar vidas e curar vidas. Às vezes dorme na mesma cama, né? Exatamente. Às vezes na sua família, no seu filho, que você não sabe mais o que fazer. Deus está te dando uma orientação agora. Abraça, mas abraça com amor. Que o amor genuíno vai invadir aquele lugar e você vai ver o Deus se transformar. Ver o morador de rua, a gente vai faz aí missões aí na rua, algumas vezes. Fica com nojinho não, irmão. Ali é um ser humano, só tá sujo. Ali é só uma máscara, irmão, que tá ali, uma capa de sujeira. Irmão, abraça com força. Depois desse dia que eu abracei, ainda mais que Deus se revelou através da vida desse homem aí, desse rapaz, irmão, quando eu vou fazer missão na rua, abraço com força, eu não tô nem aí não, irmão. É só uma sujeira, irmão. Isso é libertador. É tanto libertador pro cristão, porque isso faz cair algumas máscaras. Sim. Entendeu? É fácil ficar em casa só de joelhinho no chão, Senhor, visita. Eu estava falando isso comigo esses dias. É fácil colocar o joelho no chão e falar pra Deus. Vai lá no hospital, olha só a autoridade, hein? Vai lá no hospital, Deus, visita o enfermo, vai lá na Cracolândia, visita o usuário, vai lá na cadeia. Nós está dando ordem para Deus ir lá. E nós vai? Não vai nada. Sendo que o próprio Jesus falou, ide por todo mundo.
É Jesus que tá falando, vai você. Só que a gente prefira conforto do que confronto, né? É mais confortável ficar em casa. No sofá. Não, é errado? Não. Mas viver uma vida só de conforto, só em casa, é momento às vezes de a gente se levantar e ir pro confronto também. Sim. Ah, mas eu não sei pregar, você não precisa pregar. É o que a gente tá falando, só dá um abraço. Pronto. É mais que pregar. Só um abraço. E quantas pessoas aí fora estão precisando de apenas um abraço? Né? E muitas das vezes a gente se passa desapercebido, se preocupa até com nós mesmos. Eu falo por mim, quando eu andava na calçada, todo mundo atravessava pro outro lado. Não, nem de frente vem. Sim, é o pré-julgamento. Entendeu? Não ia, entendeu? Por causa da condição, da situação, do cheiro ruim. Você entendeu? É assim. Entendeu? Tanto em igreja quanto em todo lugar. É sobre isso, né? É sobre isso. O podcast Uma Fé Não Fingida, meu irmão, é sobre isso. É tratar mesmo a graça de Deus que em alguma situação da sua vida aí se perdeu, irmão. Então, E Deus tem propósito. Eu me afundei muito na droga, tenho conhecimento, entendeu? Do lado da droga. E esses dias uma mãe me procurou falando, meu filho, eu me identifiquei com o seu testemunho, e meu filho tá nessa situação. Eu falei, só marca um encontro com ele. Eu não quero a senhora do lado, tá? Mas só eu e ele. Entendeu? Virou propósito. E utilizei do linguajar. Do linguajar dele. Sim. Isso se chama rapport. Conecta com ele. Qual que é a fita, mano? É isso, é sobre isso. E aí, irmão? Vai continuar fazendo sua família sofrer? Fala pra mim, o que você perdeu até hoje? Ele falou, perdi esposa, tenho 2 filhas que... É isso, aquilo e tal. Então, Deus fez na minha vida. Bora dar um passo agora? Pra Deus mudar a sua? Pastor, tô devendo na biqueira. Falei, vamos lá que eu vou pagar essa dívida. Fui lá na biqueira, mano. Onde eu fui escravo. Na biqueira. Onde que é essa biqueira? É aqui, ó. Vamos lá. Olha a Deus. Cheguei lá nos traficantes com a sacolinha para dizer, ô meu irmão, tudo bem? Tá vendo essa vida aqui, ó? É a última vez que você tá vendo ele aqui assim. Ele vai voltar, mas vai ser para pregar a palavra para vocês. Glória a Deus. Quanto que é a dívida dele? Apaga. Vambora. Glória a Deus. Tá bem, mano. Tá bem. Tudo que você passa na vida vira propósito. Só É o seu propósito de vida. lugares improváveis viram lugar de vida. Onde você tá tendo problema. Uhum. É nessa área que Deus quer. Nessa área que Deus quer usar. Poxa, eu não tô conseguindo resolver esse problema. Meu casamento é só briga, só perturbação. Deus vai te fazer um maior conselheiro. Conselheiro de casal, é isso sobre mesmo. isso. É sobre isso, cara. Você entender. Simples, né? Ô Wesley, e hoje é casado? Graças a Deus. Benção. Muito bem casado. Que bênção. Esposa maravilhosa, prometida de Deus. Bem. Tem um lar? Tenho o meu lar, Tem um trabalho? tenho o meu trabalho. Tem um filho? Tem. A benção? Já participou aqui, você viu, né? O intercessor do podcast aqui, hein? Cara, Glória a Deus. minha esposa com sonho de ser mãe. Entendeu? Queria que ela viesse aqui contar. Mas mais de 12 anos tentando ser mãe, nunca conseguiu. Meu Deus. Fomos num hospital em Santo André, especialista em fazer tratamento. Quando a gente passou a situação dela, que ela tinha vários cistos no ovário, a idade dela avançada, a médica falou assim, é 17 mil para você engravidar, mas eu não te garanto que você vai ser mãe. Ali a nossa fé foi provada. E aí, ali foi onde a gente conversou e falou assim, vamos entregar na mão de Deus. Vamos entregar na mão de Deus, que Deus prometeu que ela ia ser mãe. Meu Deus, é forte. E eu me recordo que pouco tempo depois, entendeu? Ela desacreditada. A gente fez o exame, que ela já estava passando mal, e ele deu positivo. Eita, glória. Ela acreditou? Não. Não acredito, vamos fazer outro exame, outro. Enquanto ela não pegasse, né, e a prova e visse que era,
entendeu? Então, hoje, para a glória de Deus, pai, entendeu? Ela, né, mãe, para a graça de Deus, a gente vai... E o que ajuda bastante para uma pessoa que foi um ex-dependente químico? Responsabilidade. Você entregar uma responsabilidade na mão dele, ó, cuida disso aqui, entendeu? Cuida, e é sua responsabilidade isso. A pessoa começa a... Quando ela tem responsabilidades para ela começa a ver, se eu cair, não é só eu que vou perder. Agora, entendeu? Não é só uma droga que eu vou usar, não. Mas eu vou decepcionar muitas pessoas, então não compensa, entendeu? Então, é por isso que às vezes a pessoa tem medo de pegar uma responsabilidade, né? Sim. Então, vontades vêm, eu tô liberto, mas vem o diabo às vezes jogando seta, sim, vem setas, vem vontades, você entendeu? Vem laços do inimigo, só que hoje, pastor de uma igreja, entendeu? Onde pessoas confiam em mim, então não é só eu que vou sofrer. Pai, marido, entendeu? Responsabilidades. Provedor, entendeu? Então são responsabilidades que a gente vai adquirindo, porque a partir do momento que você não tem responsabilidade nenhuma, fala aí, então ninguém vai sofrer se eu cair, entendeu? Ninguém vai. Então isso que tem me ajudado muito também, entendeu? As lutas são cotidianas. Todos os dias, entendeu? Todos os dias você tem um leão para matar. Todos os dias você tem que... Mata um leão, já deixa um amarrado por outro dia. Essa frase, meu irmão, é verdadeiramente verdade. E fé, parece que fé nunca para de crescer, né? Então, todas as provas, ela vai edificando sua fé. Ela é para edificar sua fé. Então, todos os dias a gente vai passando por provas e sendo lapidado, e a nossa fé sendo edificada. E o tal da máscara do fingimento sempre vem para querer manipular, né? Não, põe a máscarazinha aqui. O que é máscara? É você chegar numa empresa e falar e negar Jesus, entendeu? Não se identificar, entendeu? Eu sou cristão. Eu não compactuo com essas coisas, entendeu? Ter vergonha às vezes de ir pra igreja com a Bíblia. Meu irmão, eu tenho um orgulho de ser crente, mano. Glória a Deus. Um orgulho mesmo. Vou falar pra você. Eu gosto de sair com a Bíblia, eu gosto de sair com o meu ternão, gosto de chegar na igreja mesmo. Lotadão, meu Deus. Tem pessoas que querem andar com aquelas pequenininhas, né? Que coloca no bolso, né? Que coloca no bolso ainda, né? E tenho também, mano, eu tava fazendo um serviço esse final de semana, até falei com vocês, né? Que estaria fazendo. E me veio na cabeça assim, falou, toda pessoa que eu converso, irmão, tem que falar de Deus. Todas, irmão. Não posso esconder o Deus que eu sirvo, não, meu irmão. Não posso. E hoje eu não tenho vergonha, entendeu? Hoje eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei que é um testemunho vivo. Sim. E que o meu testemunho pode alcançar outras vidas também, entendeu? E às vezes a pessoa tem vergonha de se declarar, entendeu? Falar, não, Deus mudou a minha vida, ó, Deus fez. Ou até uma pessoa que está passando por isso, entendeu? Tem vergonha ou tem medo de se confessar, né? De falar, não, eu estou passando por esse problema e eu quero um conselho, uma ajuda, um auxílio, entendeu? Porque no começo a pessoa às vezes tem vergonha de falar, né? Não, eu tenho vergonha, né? Do que vão pensar de mim e tal, isso, aquilo. Mas o melhor caminho é conversar, é falar, é tirar essa máscara. Maravilha. Nós queremos já, né? Eu vou fazer 2 perguntas para você, pra gente já finalizar. Meu Deus. Tá bom? E pode ser breve. O que a sua família significa para você? Hoje simboliza muito. Antes eu tinha revolta, entendeu? Porque eu me espelhava muito que eles iam e nunca fez, entendeu? Eu esperava muito deles e não fez nada. Então eu sempre tinha essa revolta de eu vou me colocar de pé e vou mostrar para eles que eu posso. Então isso afligiu muito meu coração. Mas hoje, né, tratado, curado, para mim é um pilar muito importante na minha vida. E o que Jesus significa para você? Meu Deus do céu, é tudo. É tudo na minha vida.
Deixa um versículo bíblico aí pra gente finalizar, pastor. Olhando pra câmera lá, lotadão de Deus aí, igual o pastor William fala, para edificar essas vidas que vão assistir esse podcast aí até o final. Olha, eu vou falar um versículo que eu tenho ele, é o primeiro versículo quando eu era pequenininho, e quando você era grande você tinha que decorar um versículo, né? É um versículo que eu tenho de decoro e salteado no meu coração, que é 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, há vasos de pau e de barro, uns porém para a honra e outros porém para a desonra. Mas aquele vaso que se purificar será vaso útil para o seu Senhor, de honra e útil para o seu Senhor. Olha só que interessante. Ele fala, o vaso que se purificar será vaso de honra e útil para o seu Senhor. O ato de querer se purificar é seu. Amém. Jesus cuspiu na terra, passou no olho do cego e falou, vai e lava-te no tanque de Betesda. Não é eu que vou te lavar, é você que vai se lavar. Então é um versículo que fala muito comigo, que todos os dias a gente toma banho, não toma? Já tomou banho hoje? Já até 2. Espiritualmente, já tomou banho hoje? Forte. Já lavou as suas vestes? Forte. Então todos os dias nós temos que ter esse banho espiritualmente, se purificar. Pois sem santificação ninguém verá Deus. Amém. Então eu venho me santificando. Falho, sim, todos os dias falhamos. E é por isso que nós precisamos mergulhar nesse tanque, nos lavar todos os dias, nos purificar todos os dias, nos limpar todos os dias. Dar esse banho para ser vaso de honra, útil para o seu Senhor. Não basta apenas ser vaso, que vaso tem muito, né? Sim. Tem que ser vaso útil para o seu Senhor, ou seja, de utilidade, não um vaso encostado. Sim. Eu tenho um vaso de decoração, ele só é de decoração, mas eu não uso para nada. Mas o que o Senhor quer é que seja vaso, que seja útil. A hora que eu precisar, Ele vai abraçar o mendigo. A hora que eu precisar, Ele vai abrir a boca e vai falar. Seja útil para o Senhor. É isso aí. Meus irmãos, chegamos ao fim do podcast. Pastor Wesley congrega na igreja Pentecostal Filadélfia Chama de Fogo, que fica aqui na Belmira Marim, na região do Grajaú. Eu já congreguei lá, tenho um carinho enorme por essa igreja, por todos os irmãos que residem lá. Já fui ovelha do pastor Wesley. Aqui no podcast nós não estamos aqui para findar uma placa, mas sim de todos os convidados que vierem aqui, que são de placas diferentes, para a gente mostrar que o reino ele é construído aqui, na terra. É construído em união, é construído de diversas formas de comunhão que a gente possa ter um com o outro. Opiniões, cada um vai ter a sua, nem sempre a gente vai concordar. Mas enfim, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E se nós queremos herdar verdadeiramente aquilo que está nos esperando, que é o nosso galardão, que é a terra prometida, nós temos que aprender verdadeiramente a viver aqui nessa terra, amando uns aos outros. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Pastor Wesley, mais uma vez, muito obrigado. Vai ser a primeira de muitos que você vai sentar nessa cadeira, vai falar algo de Deus aqui para todos esses que estão nos ouvindo e para nós aqui que aprendemos e estamos impactados com esse testemunho de vida, de uma fé não fingida. Agradeço também os meus irmãos aqui presentes que estão comigo nessa caminhada. Meu irmão Denis Oliveira, meu irmão Walata Guedes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar abundantemente cada vez mais a vida de vocês. O nosso irmão Raí, que está aqui na produção também, agradeço a ele. Ó, o Wesley não é pai solteiro não, viu gente? A esposa dele está aqui, pegou o bebezinho, tá ali cuidando, viu? Então é isso daí. Meu irmão? Pastor Wesley, queremos te agradecer de coração. Agradecer a sua esposa que liberou você aí
esse tempo aí pra gente compartilhar um pouco da sua história, né? Como é o nome da sua esposa mesmo? Julie e o filhão? Ravi Azaf. Deus abençoe a vida de vocês. Foi um testemunho impactante. Eu aprendi muita coisa aqui. Cada testemunho que passa, a gente vem aprendendo. Às vezes a gente acha que vai ensinar as pessoas, mas quem acaba aprendendo é a gente mesmo. E esse propósito nasceu no coração de Deus. E Deus revelou ao Fabiano e convidou a gente. Então a gente está muito feliz de poder viver esse momento, esse tempo, aprendendo da palavra de Deus e da história que Deus fez na vida das pessoas. Então, com o coração grato, nós somos gratos à sua vida. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando no seu ministério, naquilo que você vem fazendo dentro do ministério que Deus te deu. Que essa igreja venha crescer, venha expandir, que pessoas venham chegar diante de você e Deus venha te capacitar para que essas pessoas sejam acolhidas e você venha abraçar elas de coração. Porque tudo tem um propósito e o seu propósito não é por acaso. Deus fez um milagre na sua vida e vai fazer através da sua vida e em outras vidas também. Um coração grato, a gente do podcast Uma Fé Não Fingida, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe sempre, até depois do fim. Pastor Wesley, muito obrigado por essa oportunidade. Cada dia eu aprendo aqui, eu penso que eu já vi de tudo, mas cada dia eu aprendo mais, tá bom? Então louva a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe, não só o Senhor, mas sim a sua casa, sua família, em nome de Jesus. E creio que este testemunho vai falar com bastante pessoa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Até a próxima.